Olá, senhoras e senhores, bem-vindo. Vamos ao nosso segundo encontro, nossa segunda aula, Gerenciamento de Crises. Sou o Coronel Carlos Gomes, o seu professor tutor, curso de formação de sargentos 2022. Vamos aqui ao nosso ambiente ABA. Aí, gerenciamento de crises. Reforçando, dúvidas todas respondidas, até a última foi cobrando ali as videoaulas. Infelizmente, como coloquei lá, tivemos um problema técnico, né? Tive que gravar tudo novamente, estou gravando e postando, e além do trabalho da semana que foi bem corrido, mas tudo vai sair a contento. Até o domingo, mais tardar segunda-feira, todo esse material vai estar disponível para vocês, tá bom? Para que tenham uma semana aí cheia de estudos e consigam lograr o êxito devido na prova. Bacana? Vamos tratar sobre o módulo 2. Então, antes disso, revendo aqui o módulo 1, que é básico, não pode errar nenhuma das questões da prova. É a história, aqueles conceitos básicos, o que é o SEC, diferença entre vítima e refém, alguns detalhes sobre crise, o que é uma crise e o que é gerenciar uma crise. Até para ajudar, falei que está disponível lá no AVA, esse PDF aqui, ó, de PowerPoint. Então, vamos olhar os objetivos, que vocês entendam a doutrina de gerenciamento de crises e consigam atuar na primeira intervenção. Aquela introdução, falando sobre a história. O delegado Roberto das Chagas Monteiro é o pioneiro, né? Fez uma apostila lá em 90, depois veio o Coronel Vanderlei, lá de São Paulo, ele fez uma monografia em 95, né? Ângelo Salignac tem livros aí publicados e foi um grande pontapé nesse trabalho já mais extenso em livros. E mais recente, hoje o Major, Tenente Coronel Marco Antônio, lá do Paraná, vem trabalhando vários livros, em especial a questão da primeira intervenção em crises. O que é uma crise, né? Então, é um evento de alta complexidade, tem um alto risco, e aqui a definição do FBI que vimos lá no nosso mapa mental. A diferença entre refém e vítima, é importante você não errar isso aqui, tá? O detalhe é, refém é moeda de troca. O SEC só quer usar para conseguir algo fora, quer sair, quer ganhar alguma coisa. E vítima não, é o objetivo, é um desafeto, é alguém que ele quer, né, fazer alguma coisa com aquela pessoa, tá bom? O conceito de gerenciamento de crises, então já sei o que é uma crise, então como é que eu gerencio? Obtendo os recursos necessários. E aí eu posso me antecipar a um evento crítico, prevenir e resolver, fazer a gestão de uma crise quando ela acontece. E por fim, foram as características da crise que estão lá constando no nosso mapa mental. É imprevisível, urgente nas decisões, ameaça a vida de alguém, até dos policiais, considerações legais especiais, planejamento analítico especial e requer uma postura não rotineira da instituição. Hoje temos nosso segundo momento de encontro. Vamos lá. No módulo 2, hoje vamos trabalhar, né, agora, nesta videoaula, os objetivos do gerenciamento de crise, o que são critérios de ação, graus de risco, nível de resposta e tipologia, tá? É bem fácil, bem rápido. E já para começar bem, vamos assistir um vídeo, tá bom? Presta atenção aí no vídeo e tenta enquadrar qual é o grau de risco, qual é o nível de resposta e qual a tipologia do SEC. O vídeo vai ser esse aqui. É um filme, tá? O plano perfeito, um pedacinho, introdução, que vocês vão conseguir enxergar aquela construção ali do teatro de operações, né? Tem a primeira intervenção e a construção bem rápida. Vamos lá? Seu guarda, tá saindo fumaça dali. Possível assalto em andamento. Manhattan Trust no Largo Exchange 20. Eu estou com os reféns. Se a polícia chegar perto dessa porta, vou começar a matar gente. Não estou brincando. Central.
E manda reforço. Pra trás, senhor. Pra trás. Você. Pra trás, pra trás. Saiam daqui. Vamos. Central, manda reforço. Criminoso armado. Possíveis reféns. Repito, possíveis reféns. Exchange 20, Manhattan Trust. Tira essa gente daqui, depressa! Pessoal, assim que pararmos, não quero ninguém aqui. Vamos embora. Tira essa gente daqui! Vamos lá, vamos lá. Tira daqui! Rápido! Cuidado aí! A gente nesse lado! Vamos, essa gente pra trás! O que temos aqui, sargento? Um criminoso no banco, situação com possíveis reféns. Quem tá no comando? Seu chefe? Sargento Hernandes, Traz vou ele pra chamar cá, ele. traz ele pra cá. Sargento Hernandes, na escuta? Na escuta, fala. O sargento Collins está aqui. Foi ele que comunicou o assalto. Pode vir pra cá? Certo, já estou a caminho. Vamos. Saiam daí! Pra trás, pra trás! Vamos isolar a área! O que tem aí? Hernandes, tem um criminoso armado lá dentro que diz que tem reféns com ele. Atenção todos, abrindo caminho! Pra trás, afaste-se! Vamos! Afaste-se! Pra trás! Pronto! Vamos voltar a chamar a retirada! Pra lá! Obrigado! Afastem-se daí! Obrigado! Assim! Pessoal, muito obrigado pela compreensão de todos. Tire essas pessoas daqui, deixe o carro passar. Para trás, pra calçar. Sargento Collins, primeiro a chegar. É o negociador de reféns? Isso. Detetive Fraser, esse é o detetive Mitchell. O que temos? Não muito. Vi que o banco estava cheio de fumaça, a porta trancada. Tentei olhar lá pra dentro e um dos ladrões abriu a porta e enfiou uma 357 na minha cara, gritando com algum sotaque estrangeiro que ia matar os reféns. Viu mais alguém? Não, senhor. Não vi quase nada. Ouviu alguma coisa? Não, senhor. Mas com aquele 357 na minha cara, não posso ter certeza. Eu lamento. Ah, legal. Bom. Bom trabalho, sargento. Tá legal, olha. Assim que a gente esclarecer isso, a gente libera você. Se não se importa, prefiro ficar por aqui, pelo menos até fazermos contato. É disso que eu gosto, sargento. Ok, tá aí o nosso vídeo de hoje. A abertura ali, uma cena do filme Plano Perfeito. Espero que vocês tenham gostado. E fica a pergunta. Vamos voltar. E aí, senhores? Qual o grau de risco desta ocorrência crítica? 1, 2, 3, 4, 5, 10. O nível de resposta que foi dado a essa ocorrência, lógico que não concluiu, mas já tem ali um certo nível de resposta. E qual a tipologia do SEC? Vejamos, vamos avançar. Aula de hoje, módulo 2. Qual o objetivo do gerenciamento de crise? Então, o objetivo, em suma, são dois. Não tem como errar. É preservar vidas humanas e aplicar a lei. Tá? E temos mais um ali que está dentro, né, de aplicar a lei, que é restabelecer a ordem pública. Então, preservar a vida de todos, sem distinção. Então, as pessoas capturadas, né, a apostila coloca como prioridade, se é refém ou se é vítima, o público em geral, os terceiros inocentes que estão por ali, temos que de pronto já tirá-los para um local seguro. O próprio policial tem que se cuidar, né, para que não venha a ser uma vítima. E o SEC também precisa ser resguardado, né? Devemos primar ali pela sua vida, né? Fazer o máximo possível para que todos saiam ilesos. Então esse é o primeiro objetivo, ele é em ordem, então eu tenho que às vezes até um pouco deixar a lei de lado, né, em dados momentos, e me preocupar muito mais com a vida. Quando os dois estiverem em conflito, se preocupem com salvar vidas, tá? Em segundo momento é o aplicar a lei. Aplicar a lei é a prisão do infrator,
é a proteção do patrimônio, é garantir o devido estado de direito às pessoas, é restabelecer a ordem pública, dentre tudo mais que aplicar a lei se envolve, tá bom? Então, os objetivos básicos quando você faz um gerenciamento de crises, seja se antecipando, seja prevenindo ou resolvendo, fazendo a gestão de um evento crítico, é salvar vidas e aplicar a lei. O segundo tópico são os critérios de ação. O que é critério de ação? Critério de ação nada mais é do que, poxa, eu tenho que tomar decisões ali, lembra a compressão do tempo, que é uma característica, de forma urgente. Então, como que eu consigo tomar decisões acertadas? E aí, um estudo, salvo engano, da FBI, trouxe ali 3 critérios de ação para que você decida e tenha convicção que está tomando boas decisões. É o que? Você avaliar a necessidade, o risco e a aceitabilidade da sua decisão. Então, primeira pergunta que você deve se fazer: o que eu estou decidindo realmente é necessário? Eu tenho que conceder esse colete ao SEC? Eu tenho que mandar um parente dele entrar lá onde ele quer? Será que isso é realmente necessário? Então, qualquer ação que eu verificar que ela é indispensável, aí sim ela é necessária. Então, toda e qualquer ação somente deve ser implementada quando for indispensável. Aí eu vou ter certeza que é necessário. Mas é o suficiente? Não. Eu tenho que avaliar também o risco. O que é isso? Vale a pena correr o risco? Toda e qualquer ação tem que levar em conta se os riscos dela advindo são compensados pelos resultados, né? Então tem que calcular ali, fazer um pouco da balança. Qualquer ação dentro de um evento crítico tem um risco, né? E aí eu tenho que calcular bem se aquela minha decisão vale a pena. E por fim, a aceitabilidade. Isto é, essa minha decisão, ela vai ser aceita do ponto de vista legal, moral e ético. Toda decisão deve ter esses 3 respaldos. Então, não violar normativas, respeitar os bons costumes e não gerar constrangimentos a ninguém. Então, se a minha decisão ela conseguir atender esses 3 critérios, tá, ela será uma boa decisão e eu posso então dizer sim, né, decidir. Então, isso é critério de ação. Graus de risco. E aí, já conseguiram identificar qual é o grau de risco do nosso vídeo? Então, grau de risco são apenas 4, né? Ela não vai marcar o 10 aí na prova porque o coronel falou no vídeo. Não, é só 4, do 1 ao 4. E é bem fácil, tá? O grau 1, ele é conhecido como alto risco, tá? Nesse grau 1, colocamos as ocorrências de crise, aonde a única pessoa em risco é o próprio SEC. Então, sendo apenas o SEC, ele é um suicida, ele está homicidiado, coisas do tipo, tá? É risco grau 1. Grau 2, quando nós inserimos, a partir daí, reféns, pessoas capturadas, reféns ou vítimas, no nosso enquadramento de segurança pública, eu tenho uma ocorrência de nível 2, tá? Grau de risco 2, altíssimo risco, tá bom? E a partir do momento que essa ocorrência de crise ela fica com maior potencial lesivo, né? Que no caso aqui, um exemplo são explosivos, então nós temos ali um grau 3, que é uma ameaça extraordinária, né? O problema que ela pode ocasionar é muito grande, muitas pessoas podem morrer. E fugindo disso, né, algo realmente fora da curva, é o grau 4, né, o 4º grau, que é a ameaça exótica, assim definida, que é aquele evento crítico que você já vai ter elementos químicos, biológicos, radioativo, nuclear e até mesmo os fenômenos da natureza, uma enchente, um furacão, é enquadrado como um grau 4, né, uma ameaça exótica, é uma crise, né, vai ter risco à vida, requer uma resposta especial do Estado, né, uma solução aceitável, né, no grau 4. Então esses aqui são os graus. E aí? Acho que se enquadra em qual o nosso vídeo? Diz para mim. Enquanto isso, vou avançar. Níveis de resposta. Em tese, os níveis de resposta devem ser ligados ao grau de risco. Então, o grau de risco é um dimensionamento. Então, quanto mais grave uma ocorrência de crise, maior vai ser o meu nível de resposta.
Então é interessante eu enquadrar bem a crise, o grau de risco dela, para que eu não empregue recursos a menos ou recursos a mais. Esses recursos a menos ou a mais são os níveis de resposta. Tá? Então, quando eu, em uma crise, emprego os recursos apenas locais, né, não especializados, eu estou dando uma resposta nível 1. Tá? O que seriam esses recursos locais? Os policiamentos ordinários, o dia a dia. Ah, mas coronel, e a pergunta lá que colocaram no AVA. Aqueles policiamentos especializados, PATAMO, ambiental, trânsito, força tática, choque, eles não são recursos especializados, não se enquadram ali no nível 2? Não. Quando a nossa doutrina traz esses recursos especializados, são alusivos àqueles que podem utilizar das alternativas táticas. Aqueles profissionais qualificados para alternativas táticas. Ok? Então, quais são as alternativas táticas? Adiantando aqui, nós temos a negociação, o uso de técnicas não letais, tiro de comprometimento e a invasão tática. Quem faz uso disso? Quem? Negociador, time tático. Algumas vezes até separa ali, né, o policiador, o policial, o atirador de precisão, né? Mas em tese ele está dentro do grupo tático. Bacana? Então esses são os especializados, né, que nós solicitamos o devido apoio para operar e resolver uma crise. Então todos os demais não irão se enquadrar como recursos especializados, tá bom? Então nível 1, o dia a dia. Se a resposta, né, dada a uma crise foi apenas com profissionais ali do dia a dia, né, no caso polícia militar, resposta de nível 1. Foi inserido os recursos especializados, tá ali, ó, negociador, time tático, até o atirador policial de precisão, né, chega lá o gerente da crise, alguém designado para gerenciar a crise. Então são recursos profissionais que são especialmente qualificados para ocorrências de crise. E aí nesse momento temos então a resposta nível 2. Poxa, não foi o suficiente, precisei agora contar com o apoio de outras esferas do governo, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, precisei chamar SEDAM, algum outro órgão, não sei qual foi necessário. Então nesse momento eu estou dando uma resposta nível 3. Tá? E se nem assim foi o suficiente, preciso de vários níveis do governo e também de outros países, né? Não foi possível apenas aqui pelo Estado resolver, tive que recorrer a outros países, é algo nuclear, né? É algo de outro mundo. Então nesse momento a resposta dada foi nível 4. Senhores, novamente, em tese deveria ter uma ligação ali de grau de risco com níveis de respostas, né? A depender do tamanho da crise, o tamanho da resposta. Todavia, nem sempre isso acontece. Eu posso ter uma ocorrência de grau 3, né, extraordinária, com explosivo, e apenas, de repente, os recursos locais resolverem. Ou uma ocorrência grau 2, que é a mais comum, né, com refém, e os recursos locais, o primeiro interventor, uma rádio patrulha, uma força tática, consegue dar a devida solução a essa crise em poucos minutos, sem a chegada das equipes especializadas para crises. Então eu terei ali uma ocorrência grau 2, todavia com resposta 1. Ok? E aí, reflitam, já sabem dizer o enquadramento do nosso filme. Vamos ao último aqui. Tipologia, para finalizar a aula de hoje rapidinha, tá bom? Tipologia. Os SECs, então, o causador do evento crítico. Eles, a depender da motivação, né, da forma como ele atua, nós vamos enquadrá-lo em criminoso, mentalmente perturbado, terrorista e presos rebelados. Então, criminoso é aquele criminoso comum ou profissional, aquele que planeja, né, um delito. Ó, o bizu, como exemplo aí do nosso vídeo, aparentemente o assalto a banco, né, é planejado, é um criminoso, tá bom? Então a motivação dele é gerar um incidente crítico através de uma ação ilícita. Às vezes ele nem quer, só que ele foi frustrado no seu crime, né, houve ali o cerco e aí começa uma crise, tá bom?
Então, esse criminoso, ele tem um aspecto de ficar muito nervoso, se ele não for o profissional, que está esperando ali, tipo A Casa de Papel, quem assistiu o seriado, né? Envolve muito isso, a crise, o gabinete, o teatro de operações, criminosos profissionais, tá? Então, ele tem uma motivação quando ele quer cometer um crime profissional, e quando não é profissional, ele fica agoniado, ele vai xingar, ele vai gritar, ele vai atirar. É aquele maior transtorno no evento crítico, tá bom? Então esse é o criminoso. O mentalmente perturbado, ele pode ser doente mental, ele pode estar momentaneamente abalado com alguma situação, e aí ele vai ter uma resposta sem regra. Então ele pode subir o nível de estresse de uma hora para outra, pode reduzir, ficar calmo. Então não se tem um padrão. Eu tenho que ter um grande cuidado com pessoas do tipo, crises que envolvem mentalmente perturbados. Então tá ali, ó, aglutinam uma variedade de motivações, a exemplo da presença de transtornos mentais, abalos emocionais súbitos e até questão de substâncias ilícitas ou lícitas mesmo, um embriagado, por exemplo, tá? Então nesse caso, tenham cuidado porque a pessoa não é racional. Então é muito difícil lidar, né, conversar com um cidadão que está mentalmente perturbado. O terrorista, por sua vez, já é o SEC muito problemático, porque ele já vem com a motivação e vai, muito provavelmente, probabilidade muito alta dele cumprir a sua meta, tá? Então aqui, as motivações para iniciarem um incidente crítico ou uma crise são complexas e variadas. Passa pelo fanatismo político, religioso, ideológico, social. Ele busca causar instabilidade nos governos, causar medo ou pânico na população. Ele quer ter visibilidade. Então, o terrorista, aquele homem-bomba, né, a pessoa que quer entrar e matar várias pessoas, como um atirador ativo, né? Então, ele tem uma razão, geralmente ideológica, e ele vai cumprir o seu intento. Então, nesse caso, a atuação da corporação, da força policial, deve ser resolver o quanto antes o problema. E por fim, os presos rebelados, aqueles criminosos que já estão, né, no cárcere, já estão presos, e eles cometem aquela rebelião, aquela manifestação. Então, geralmente, eles apresentam alterações comportamentais, né, e até ações características de terrorista, de matar uns aos outros, e geralmente é em razão de quererem mudanças lá dentro do sistema prisional, tá? É isso que ocorre. Então é interessante ter muito bom o negociador, né, para tratar com eles e conseguir uma solução adequada. Vai envolver ali um trabalho político, né, para a solução do problema. Vai ter que atuar com a tropa de choque. Nesse caso, a tropa de choque vai acabar sendo os especialistas, né, em caso de CDC, mas o BOP também vai ter a sua ação. E assim conseguimos encaminhar bem esse evento crítico. Então estão aí as tipologias, é de suma importância para os policiais conhecerem. Então esse conteúdo, senhores, eu tenho que entender o que é uma crise, eu tenho que entender todo o teatro de operações, tudo que envolve gerenciamento de crises, para eu saber onde eu estarei inserido e saber principalmente cada futuro sargento, né, e sargento, né, as sargentos, que esse conhecimento vai ser aplicável no dia a dia, no serviço operacional, na primeira intervenção, quando eu me deparar com um suicida, com uma manifestação, com um caso que tenha refém, com um terrorista, o que eu tenho que fazer? Já tenho que ter esse trabalho mental para atuar corretamente, né? Adotar os 10 passos da primeira intervenção ou adotar os procedimentos em crises específicas que veremos lá mais à frente. Essa foi nossa aula número 2, espero que vocês tenham conseguido enquadrar corretamente aí o nosso vídeo que eu pedi. Um abraço, né? Na próxima nós retornamos.